Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta da matemática que é, na verdade, um verdadeiro superpoder para resolver problemas do dia a dia. Já parou para pensar em quantas combinações possíveis existem ao seu redor? Pois é, vamos descobrir isso juntos com o princípio fundamental da contagem. Pensa só, de quantas maneiras diferentes dá para arrumar os livros numa estante? Ou quantas senhas de celular são possíveis? Essas perguntas parecem ter respostas infinitas, né? Mas a verdade é que existe um jeito surpreendentemente simples de calcular todas essas possibilidades. Então, o que é esse tal de princípio fundamental da contagem, o PFC? Calma, não é uma fórmula super complexa. É, na verdade, uma maneira bem inteligente de calcular o total de possibilidades só multiplicando as opções de cada etapa. É tipo a arte de contar sem precisar listar cada coisinha uma por uma. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai entender o conceito, aprender a dividir problemas em etapas, lidar com as famosas restrições, ver isso em situações reais e até encarar o desafio dos anagramas. No final, a palavra contar vai ganhar um sentido totalmente novo. A primeira grande estratégia é, talvez, a mais intuitiva de todas. Em vez de a gente olhar para o problema como um monstro gigante de uma vez só, vamos quebrar ele em pedacinhos, pedaços bem menores e mais fáceis de resolver. A chave aqui é essa: perceber que um problema enorme, na verdade, é só uma sequência de decisões pequenininhas e mais simples. Quando a gente organiza essas decisões, o problema praticamente se resolve sozinho. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina esse cenário bem clássico. Para ir da cidade A até a C, tem que passar pela cidade B. Como é que a gente calcula todas as rotas possíveis? Usando a nossa primeira regra, vamos dividir essa viagem em etapas. Olha só como fica fácil. A gente divide a viagem em duas decisões. A primeira decisão é ir de A para B. E para isso, temos duas opções de estrada. A segunda decisão é ir de B para C. E aí são três opções. Cada escolha que a gente faz na primeira parte se conecta com todas as escolhas da segunda. E aqui está a mágica do princípio. A gente multiplica as duas opções da primeira etapa pelas três da segunda e pronto. São 6 caminhos diferentes no total. A gente calculou tudo sem precisar desenhar uma rota sequer. Simples e muito poderoso, né? Agora vamos para a segunda estratégia. Essa aqui é um verdadeiro truque para resolver aqueles problemas que parecem ter uma pegadinha. Se existe uma regra especial, é por ela que a gente sempre começa. A lógica é bem simples. Começa pela parte que tem uma regra, uma condição especial. Se a gente resolve a restrição primeiro, o resto do caminho fica bem mais livre e o cálculo se torna muito mais fácil. Esse aqui é um exemplo perfeito. A gente tem 4 listras, 3 cores e uma regra bem clara. Nada de cores iguais uma do lado da outra. Por onde começar? Bom, pela primeira listra, claro. E depois a gente vai seguindo a regra a cada passo. Vamos aplicar a regra. Para a primeira listra, tranquilo, temos 3 opções de cores. Já para a segunda, como não pode repetir a cor da primeira, só sobram 2 opções. Agora atenção na terceira listra. A restrição é só em relação à vizinha, a segunda. Então, aquela cor que a gente usou lá na primeira pode ser usada aqui de novo. Por isso, continuamos com 2 opções. E o mesmo vale para a quarta. Agora é só multiplicar as opções de cada etapa. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e chegamos a 24 maneiras diferentes de pintar a bandeira. Começar pela restrição transformou um quebra-cabeça numa conta super direta. Ok, já temos 2 regras de ouro no bolso. Agora vamos ver como essa mentalidade se aplica a outras situações do nosso dia a dia, com a nossa terceira e última dica de ouro. Essa dica aqui é uma mudança de perspectiva muito poderosa. Em vez de ver o problema de fora, imagina que é você quem está tomando as decisões. Eu vou escolher um homem, depois eu vou escolher uma mulher. Isso faz com que as etapas fiquem muito mais naturais. Para formar casais com 5 homens e 5 mulheres, a gente se coloca na situação. Primeira etapa, eu vou escolher o homem. Tenho 5 opções. Segunda etapa, agora eu vou escolher a mulher. Tenho mais 5 opções. Multiplicando um pelo outro, temos 25 casais possíveis. E agora um problema que tem uma restrição meio escondida. A gente quer formar números de 3 algarismos. Parece simples, né? Mas tem uma regra muito importante sobre o primeiro dígito. Lembram da regra número 2? Começar pela restrição? A casa da centena não pode ser 0, senão o número teria só 2 algarismos. Então, para a primeira posição, temos 9 opções, de 1 a 9.
Já para a dezena e para a unidade, o zero volta a ser uma opção, então temos 10 escolhas para cada. Total, 900 números. Vamos subir um pouquinho o nível. Anagramas, ou seja, as diferentes formas de reorganizar as letras de uma palavra. O PFC é a ferramenta perfeita para isso. Vamos usar a palavra porta como nosso campo de testes. Primeiro, sem regra nenhuma. Para a primeira posição da palavra, temos 5 opções de letra. Uma vez que a gente escolheu, sobram 4 para a segunda posição, depois 3 para a terceira e assim por diante. Multiplicando tudo, temos 120 anagramas. Mas e se tiver restrição? Tem que começar com a letra A. Bom, agora a primeira posição só tem uma opção. Para as 4 posições que sobraram, a gente segue a mesma lógica, o que resulta em 24 possibilidades. E se a regra for manter as consoantes P, R, T sempre juntas? Primeiro a gente imagina que elas estão grudadas, como se fossem um bloco único. Agora, em vez de 5 letras, temos só 3 elementos para organizar: o bloco PRT, a letra O e a letra A. As combinações entre eles são 6. Agora, o segundo passo. As letras dentro do bloco também podem trocar de lugar entre si de 6 maneiras diferentes. Para achar o total, é só multiplicar as possibilidades de fora pelas de dentro. 6 vezes 6, 36 anagramas. Chegamos ao final da nossa jornada. O que a gente aprendeu aqui não foi só uma técnica, mas uma nova maneira de enxergar e organizar problemas que parecem complicados. Então, vamos resumir nosso kit de ferramentas. Primeira regra de ouro: divida o problema em etapas. Segunda, comece sempre pelas restrições ou dificuldades. E terceira, se coloque no centro da ação, como se estivesse fazendo as escolhas. Com essas 3 regras, qualquer problema de contagem se torna solucionável. E essa é a beleza do princípio fundamental da contagem. Ele nos dá o poder de saber quantos, sem ter o trabalho exaustivo de listar quais. É a eficiência da matemática respondendo à nossa curiosidade. Então fica a pergunta: da próxima vez que olhar para as roupas no armário, os pratos num cardápio ou as rotas em um mapa, quantos mundos de possibilidades se abrem agora que se sabe como contar de verdade?